polícia prende em Valparaíso 2 homens suspeitos de cometer vários crimes na cidade. E você vai ver ainda. Polícia Rodoviária Federal já registra 12 acidentes no feriado prolongado. Usuários de plano de saúde cobram a realização de exames contra a gripe H1N1. E faltam poucas horas para a entrega da declaração do imposto de renda. O Jornal Anhanguera, segunda edição, começa agora. Boa noite. Muita gente viajou para aproveitar o feriado prolongado de 1º de maio. E nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal diz que muitos motoristas ainda insistem em andar acima da velocidade máxima permitida. Apesar dos acidentes que já foram registrados nesse feriadão, até agora nenhum deles teve vítimas fatais. Para a PRF, esse balanço é positivo e é também a meta esperada com o reforço do policiamento em locais estratégicos. A gente se posiciona nos pontos onde estatisticamente ocorrem mais esses acidentes, numa tentativa de fazer com que eles diminuam e por enquanto tem dado certo, mas para isso a gente pede a colaboração aí de todos os condutores, né, para que a gente consiga terminar o feriado com nenhum óbito. Nas rodovias federais que cortam o DF e o entorno, já foram registrados 12 acidentes, 7 deles com vítimas, mas nenhuma morte. Foram emitidas ainda 829 multas, 43 delas por ultrapassagem proibida, 22 pela falta do uso do cinto de segurança e 16 por embriaguez ao volante. Isso sem contar as infrações por excesso de velocidade. Essas já somam quase 1.700. A operação teve início na última sexta-feira. E se a gente for dividir todas as infrações cometidas por excesso de velocidade pelo tempo de fiscalização com radares móveis, o resultado que a gente tem equivale a 3 carros flagrados acima do limite permitido por minuto. A orientação para quem ainda vai pegar a estrada na volta para casa é de sempre respeitar as leis de trânsito e se conscientizar. Esse é o fundamental, é isso que está faltando para o condutor. Respeitar a sinalização, tanto no local de ultrapassagem quanto de velocidade. Dirigir não é só para você não, é para você e para o próximo também, né? Porque tem coisa feia mesmo. Mais educação no trânsito, com certeza. Não falta conscientização, falta educação para eles. Não tem sensibilidade, não tem amor para com o próximo. A multa para quem é flagrado acima da velocidade pode variar entre R$ 130 e 4 pontos na carteira e R$ 880 mais 7 pontos na carteira, além de ter o direito de dirigir suspenso. E a polícia de Valparaíso prendeu 2 homens e apreendeu um menor suspeitos de terem cometido diversos crimes na mesma noite. Nessas fotos da câmera de segurança de um prédio, os 3 suspeitos aparecem no corredor. Segundo a polícia, eles roubaram e mataram uma pessoa, depois colocaram fogo no apartamento. Horas depois, eles foram até um posto de combustíveis no bairro Cidade Jardins e assaltaram a loja de conveniência. Um dos criminosos, Matheus Marinho de Souza, ficou baleado e foi socorrido para o Hospital de Santa Maria. A polícia não informou como ele se feriu. Ítalo da Silva foi preso e um menor apreendido. Com eles, a polícia encontrou diversos objetos que haviam sido roubados da primeira vítima. Ítalo da Silva foi levado para o presídio de Valparaíso. O menor foi colocado à disposição da Justiça. O Hospital de Santa Maria não informou o estado de saúde de Matheus Marinho de Souza. E veja a seguir, o Ministério Público diz que documentos comprovam que bispos e padres de Formosa sabiam do sumiço de dinheiro. E ainda, usuários de planos de saúde reclamam que não conseguem fazer o teste rápido de H1N1. Agora são 7 horas e 22 minutos. Nós voltamos já. O Jornal Anhanguera está de volta e agora a gente fala da Operação Caifás. O Ministério Público teve acesso a documentos que revelam que bispo e padres de Formosa sabiam do sumiço de parte dos R$2 milhões desviados. Nas declarações assinadas pelos investigados, o montante chega a R$910 mil. Nessa declaração, o contador afirma que mais de R$72 mil não foram encontrados no caixa da Igreja de Planaltina.
O documento é assinado pelo Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira. Em outro documento, mais de R$274 mil desapareceram. Um dos valores que mais chamam a atenção sumiu da paróquia de Posse. Foram mais de R$357 mil. O Ministério Público diz que, com base nesses documentos, é possível afirmar que os religiosos sabiam que o dinheiro estava sumindo e não fizeram nada. Isso porque, segundo o MP, eram eles que estavam ficando com o dinheiro. A Operação Caifás foi deflagrada no dia 19 de março. Durante a ação, foram apreendidos na casa do Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira joias e dinheiro. 9 pessoas, entre elas o bispo afastado de Formosa, José Ronaldo Ribeiro, foram acusadas de desviar dinheiro de dízimo de fiéis. A suspeita do Ministério Público é que o total passe de R$2 milhões. Os 9 acusados foram soltos no dia 19 de abril e respondem em liberdade. As defesas dos acusados disseram que não vão comentar o fato. E agora a gente fala de uma reclamação frequente dos pacientes com sintomas de gripe. É que os planos de saúde, na sua maioria, não cobrem o teste rápido para diagnóstico de H1N1. A esposa do Pablo começou a sentir os sintomas há pouco mais de uma semana. Falta de respiração, dor no corpo, coriza, sintomas típicos de gripe. Ela está grávida de 7 meses e precisou ser internada na rede particular na última terça-feira. Mas ainda não conseguiu descobrir se está ou não com H1N1. O plano de saúde do casal não cobre o exame que libera o resultado em poucas horas. Indignação a gente paga um plano de saúde caro, né? E diante de um possível surto de uma doença grave que pode levar a óbito, né, a gente não tem direito de verificar, né, como é que vai se fazer um tratamento sem saber realmente qual a doença que você tem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza os planos de saúde, diz que o teste rápido para o H1N1 não faz parte da lista de procedimentos obrigatórios para os planos e que existem outros exames, esses sim, obrigatórios, que podem ajudar no diagnóstico, como o teste de cultura, que foi feito na mulher do Pablo. Segundo informações do laboratório, ele sai de 5 a 30 dias, né? Enquanto isso a pessoa fica doente, né? E tem que fazer o tratamento de imediato. Essa infectologista explica que existem aproximadamente 200 tipos de vírus que podem causar gripe grave, entre eles o H1N1. E diz que mais importante que saber qual deles provocou a gripe é partir logo para o tratamento. Nós temos mais de 200 vírus que podem causar infecção respiratória alta aguda, né? Então, se eu tenho sintomas gripais, aí o médico já tem a conduta a ser tomada, independente da cepa isolada. Saber o vírus com o qual estou infectada nem sempre vai mudar o meu prognóstico e nem a conduta médica. Este ano, a Secretaria de Saúde registrou mais de 500 casos de gripe grave, mas só 15 foram provocados pelo H1N1. Um homem de 54 anos morreu. Segundo a secretaria, ele já estava com a saúde fragilizada, porque além da gripe, tinha uma doença no sangue. A mulher do Pablo foi medicada com Tamiflu e antibiótico e agora está se recuperando em casa. Ela vai continuar fazendo tratamento extensivo aí com o Tamiflu e com os antibióticos ainda por mais alguns dias. Mesmo em casa, ela tem que ficar em isolamento. A preocupação com a H1N1 em Goiás também é grande. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 26 pessoas já morreram com sintomas da doença. E em Porangatu, norte do estado, mesmo depois do teto de uma igreja evangélica desabar na cidade, fiéis retomam a rotina. Uma peça era ensaiada no fim de semana, quando o acidente aconteceu, deixando 7 pessoas feridas. Essas fotos mostram como ficou a igreja após o acidente. Essa vizinha conta que levou um susto quando o teto desabou. Quando vi o barulho muito grande, eu assustei. 7 pessoas, a maioria adolescentes, estavam aqui dentro da igreja ensaiando uma peça teatral quando o teto desabou. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, tiveram ferimentos leves e encaminhados ao hospital municipal. Essa mulher teve arranhões no braço e essa adolescente no pescoço. Foi assim muito rápido, a gente assustou, eu gritei aos meninos, pedi para eles abaixarem, curvarem, se protegerem. Testemunhas disseram que há pouco mais de 2 meses a igreja passou por obra de ampliação e colocação de forro de gesso.
Segundo os bombeiros, o prédio não tinha o certificado que autorizava o funcionamento. As causas do desabamento estão sendo investigadas. Toda edificação para funcionamento, ela tem que ter uma vistoria do Corpo de Bombeiros, tem que apresentar projeto. Não encontramos nada que mostrasse que ela fosse liberada para funcionamento. Ninguém procurou a polícia para fazer um boletim de ocorrência e, sem a ocorrência, a Polícia Civil não tem como pedir um laudo para investigar as causas do acidente. E em instantes, tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E ainda acaba daqui a pouco o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Agora são 7 horas e 30 minutos. Nós voltamos já. Tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E ele já vem com um desafio: as fake news em época de eleições. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral é o desembargador Carlos Hipólito Escher, que vai ficar à frente do TRE pelos próximos 2 anos. Carlos Escher foi juiz da 6ª Vara Criminal e Cível de Goiânia e foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Quem assume a vice-presidência do TRE é o desembargador e corregedor Zacarias Neves Coelho. O maior desafio encarado pelo novo presidente é o controle das fake news, que são as falsas notícias de interesse público divulgadas na rede com a intenção de influenciar e até manipular os eleitores. É preocupante, tanto que o TSE já está preparando uma resolução nesse sentido e o próprio Congresso já tem também um projeto em estudo justamente para dar o procedimento de como agir nesses casos fora da legislação. Lembrando aos eleitores que cadastro e transferência de título podem ser feitos até o dia 9 de maio. E hoje é o último dia do prazo para entregar a declaração do imposto de renda. De acordo com a Receita Federal, cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não declararam. Quem ainda não fez tem pouco tempo, viu? É só até a meia-noite de hoje. A Luciene deixou para fazer a declaração no último dia. Mesmo assim, ela conseguiu se organizar e teve a ajuda da contadora. A gente fica pensando, né, que vai dar tempo, né, e fica deixando para a última hora, né, devido ao acúmulo de serviços também, né. E quem ainda não declarou tem menos de 4 horas para fazer isso. O prazo vence às 11h59 da noite de hoje. E atenção se você ainda não está por dentro das novidades. Quem possui veículo precisa lançar o número do Renavan. É preciso incluir também informações sobre bens e o CPF para dependentes a partir de 8 anos. E se tem alguma dificuldade, é bom contar com a ajuda de um profissional, já que o tempo é curto. A multa tem um valor mínimo de R$ 165, até para quem não tiver imposto a pagar, esse é o valor mínimo, e ela chega a 20% do valor do imposto. Esse é o limite. E quem perder o prazo, além de pagar a multa, vai ter o CPF suspenso. Aí a pessoa fica impedida de fazer uma série de coisas, como abrir conta no banco, por exemplo. E muitos só descobrem que o CPF está assim quando vai realizar alguma transação. Isso não vai ser o caso da Luciene. Fiquei preocupada, então eu aconselho a ninguém deixar para fazer a declaração de imposto de renda no último dia. Deve declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil no ano passado. O valor é o mesmo da declaração de 2017. Quem tem bens acima de 300 mil, rendimentos isentos de 40 mil. Bom, só reforçando então, o prazo para a declaração vence dentro de algumas horas, vai até a meia-noite. Portanto, se você ainda não fez, corre, que ainda dá tempo. O JA de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.